importância da humanização das marcas. Hoje é o tema que vamos abordar aqui no nosso podcast Marketing 20 Minutos. Então, meu nome é Fábio Bandeira de Mello, seja bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver aqui presente. E hoje, com uma convidada ilustre, que eu sou fã de carteirinha, tenho o prazer de trazer para cá a Giovana Petrucci. Seja muito bem-vinda ao Marketing 20 Minutos, Giovana. Muito obrigada, Fábio. É um prazer enorme para mim estar aqui, compartilhando esse momento com você. E falar desse tema de humanização de marcas, assim, é algo muito precioso para mim, porque hoje eu atuo, com uma marca que foi idealizada e construída junto com a Branding, junto com vocês. Então, esse trabalho de humanização de marcas, eu sinto como é importante no dia a dia. E é um prazer falar disso aqui com você. Legal, maravilha. A Giovana, que é fundadora da Harmony Vida e Saúde, psicóloga, especialista em inteligência emocional, em TCC. Então, tem muita bagagem, professora também. Então, tem muita bagagem que pode contribuir junto com a gente aí nessa evolução. Giovana, eu já queria trazer aí um primeiro tema, uma primeira conversa para a gente poder falar sobre, primeiro, trazer já essa linha dos aspectos psicológicos nessa construção das marcas humanizadas. Acho que principalmente pós a pandemia, o que eu sinto dentro do cenário de marketing é que as marcas começaram a se preocupar muito mais em se aproximar, se conectar, e as pessoas queriam mais marcas que se conectassem mais às próprias pessoas, E aí começou muito essa questão da humanização das marcas e tudo mais. Queria que você comentasse um pouquinho nessa visão, primeiro psicológica, antropológica, sobre o ser humano, essa necessidade dele dessa conexão, É muito interessante você trazer essa questão da pandemia, porque nós vivemos uma ruptura muito grande, inesperada, foi uma disrupção, se traz muito isso, assim, esse fenômeno da pandemia no ser humano. E nós, dessa geração, podemos vivenciar o que é a perda dessa conexão. Então, naquele período de pandemia, a gente ficou isolado, a gente sentiu na pele como é prejudicial estar isolado de outros seres humanos. Então, isso foi algo implícito, intuitivo, A gente sai da pandemia com a necessidade de suprir uma carência que experimentamos. Talvez, por algumas décadas, isso não tivesse tão perceptível. E a pandemia trouxe esse efeito sobre o ser humano e sobre como a gente lida com os nossos negócios. E daí, eu acho que é muito interessante, esses grandes fenômenos, esses eventos que a gente sofre enquanto espécie, transformam a nossa forma de se posicionar no mundo. E aí, de fato, a pandemia trouxe isso. Passamos a ter consciência de quão importante é essa conexão. A conexão minha com o outro, a conexão minha com as coisas que eu faço, a conexão enquanto espécie mesmo, porque a gente sofreu com a falta disso. E é muito interessante como eu vejo na minha prática clínica, não só com empresas, mas de pessoas. Quantas pessoas eu já atendi, tive a oportunidade de acompanhar, trazendo essa reflexão. Depois da pandemia, minha vida mudou. Depois da pandemia, eu passei a ter necessidade de resolver determinadas questões que eu já vinha com elas ali há vários anos e não me incomodavam. Então, teve sim esse efeito, que repercute nas marcas também, na nossa necessidade e na nossa relação com as marcas. E falando, você citou agora das marcas, é um processo até que ajuda na fidelização, essa humanização, essa aproximação, esse contato, essa resposta mais leve, As pessoas sentem, às vezes, a necessidade... Eu lembro que, antigamente, a UpBrand tem 10 anos já, E antes a gente fazia um post, pegava de um banco de imagem, alguém ali de braço cruzado e tal, alguma coisa assim, e, tava legal, tava bacana. Hoje isso não funciona mais, Hoje a gente tem que botar o rosto de alguém, a gente tem que botar a pessoa falando, aí a pessoa interagindo de uma forma mais leve, às vezes trazendo um meme, um trend, onde que é alguém da própria marca brincando, interagindo, se aproximando, Então, eu queria que você comentasse um pouquinho desse efeito até da própria fidelização também. Sim, isso tu está trazendo 10 anos para cá, mas 3 anos, A Harmony tem esse tempo. No começo eram assim as postagens, Exato. Então, é um fenômeno muito recente e que grita hoje, essa necessidade de humanizar nesse sentido. E é importante a gente entender o que é essa humanização em termos psicológicos. É colocar a cara de alguém ali, sim, só que o que é que
que vai nortear que rosto e com que feição, o que eu quero transmitir na minha marca, que é uma clínica, por exemplo, de psicologia, e como é que a gente vai humanizar a tua marca, que é uma empresa de marketing, né? Então, eu acho que essa é a grande questão. Como é que a gente pode fazer isso de uma forma assertiva? O que é que vai nos guiar nessa tomada de decisão? Como é que eu vou humanizar uma clínica de psicologia e como é que eu vou humanizar uma empresa de marketing, né? E aí a gente precisa pensar na ideia dos valores, das necessidades emocionais básicas, né, do ser humano, porque todos nós, eu trouxe esse material aqui, que é um material que a gente usa na clínica de psicologia, né? A gente tem muitos recursos que nos ajudam. Então, aqui a gente tem esse material, é um baralho, a gente chama de baralho. Deixa eu até fazer uma referência aqui, ó. Tem gente que está assistindo pelo Spotify e nesse momento corre para o YouTube, que também está lá gravado no YouTube, para você ver aqui na mão o baralho da Giovana, tá? Se você está no Spotify, depois você termina aí o Spotify, mas depois você vai para essa parte aqui, que eu já estou pertinho aqui, estou vendo. Pronto, eu não vou nem descrever, porque é importante visualizar, né? Fica à vontade. A gente tem dificuldade, muitas vezes, de objetificar, né? Quais são as necessidades emocionais básicas, mas todos nós, a partir do momento que a gente nasce, a gente tem necessidades emocionais básicas que precisam ser supridas, né? Então, a gente fala isso a nível de indivíduo, né? No processo terapêutico, o cliente, o paciente chega ali, eu vou ajudá-lo a identificar, né? Que necessidades são essas que não foram supridas lá atrás. Isso aqui são cenas para outro podcast, né? Então, que repercussões isso tem em atender ou não a essas necessidades? Então, isso é algo que está presente em todos nós. Então, poder entender que, primeiro, enquanto marca, a gente tem que partir do pressuposto que essa marca, ela é algo que é importante que ela tenha sido construída com um propósito claro, né? Eu acho que o trabalho que, por exemplo, a gente fez, eu aprendi muito, né, na construção lá da marca da Harmony, todo o trabalho que a gente fez de identificar, eu lembro lá aqueles formulários que você passava, né, era até o pessoal lá da tua equipe, então identificar a sua persona, eu mesma, o meu cliente, então isso tudo é muito importante porque ali a gente vai mapeando quais são as necessidades que eu posso atender daquele meu potencial cliente, né? Então, a marca precisa ter clareza quais são as necessidades emocionais básicas que eu consigo atender com esse meu produto ou com esse meu serviço. Se eu não tenho clareza disso, eu coloco um produto ou um serviço no mercado e o meu potencial vai ser muito... Eu não vou conseguir atingir o potencial que eu poderia atingir. Então, esse baralho eu trouxe para dar um exemplo, né? Não é fácil, num processo terapêutico, a gente lida ali, não sei quantas sessões, não sei quantos encontros, e é difícil a gente identificar essas necessidades. Imagine num contexto de marketing, de mídias, que você faz um trabalho ali, muitas vezes, com alguém que não tem esse autoconhecimento. É um trabalho que você tem que ir tateando ali com o seu cliente para conseguir identificar isso, né? Então, esse baralho mostra, olha só, gente, a gente nasce, a gente tem algumas necessidades básicas. Essa necessidade aqui é a necessidade de segurança e proteção, né? A gente tem a necessidade também de empatia. Isso são necessidades de qualquer um de nós. A gente tem necessidade de expressão de emoções. Vou trazer só mais aqui, espontaneidade e lazer. A última que eu vou trazer, não vou trazer todas, mas a gente tem a necessidade de autonomia. Então, vou trazer um exemplo aqui, né? Por exemplo, a Nike, ela tem ali uma campanha, né? Just Do It. Então, ela está trabalhando ali com essa ideia de autonomia, né, do cliente. Ela vende isso, ela vai ali atacar a uma necessidade que é visível no ser humano. Que necessidade é essa? De ter autonomia pelo físico, pelo que se faz por meio do esporte, né? Então, ela vende ali um produto, mas que está conectado com uma necessidade emocional básica. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão, né, enquanto marca. Que necessidade a minha marca pode atender daquele cliente? Partindo do pressuposto que a gente pode ter e deve ter negócios que sejam autênticos, que de fato possam atender, né? Não é fazer ali, eu acho que hoje é uma preocupação que a gente precisa ter, com acesso muito grande de redes sociais, as pessoas, quanta gente está ali vendendo coisas que diz vender, mas que de fato não atende à necessidade real. Ela diz que vai atender, mas não atende. E você falou agora de um ponto que me dá um gancho para a gente falar de influenciadores, né? Uhum. Mas antes de falar de influenciadores, você mostrando, me lembra muito eu que bebi muito tempo da administração, né? A gente estuda muito a hierarquia das necessidades de Maslow, né? Pirâmide dele, né? Que é a parte fisiológica, depois a parte de segurança, né? A base da pirâmide, depois a parte social, né? E entra justamente todas essas necessidades para depois irem para essas outras camadas da pirâmide, né? Então, o quão é importante, né? O quanto as pessoas precisam disso, né? Isso. E aí você comentou agora sobre
essa questão da venda do produto e me lembra dos influenciadores, né? O influenciador, ele acaba tendo uma aproximação, uma comunicação muito maior, mas entra, né, o influenciador, ele queira ou não queira, muitas vezes ele é um objeto de marketing ali, sendo utilizado a favor disso, né? Então, até que ponto é complicado, né, essa relação, né? Porque há uma relação financeira, mas também há uma relação social de aproximação, né? Mas o influenciador, ele usa esse papel. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, né? É o papel da prova social, Da né? prova social, exato. E aí você está tocando num ponto, Fábio, que anota aí, é um tema para um outro podcast, né? Vamos lá, eu já tenho uns 3 aqui para a gente fazer juntos aí. Essa questão da prova social, o quanto que a gente precisa, né, a gente usa muito na TCC, na terapia cognitivo-comportamental, o termo psicoeducação. Educar sobre as questões psicológicas, né? Então, se a gente tem consciência do quanto que a gente é influenciável, isso é humano, né? Muitas vezes a gente se deixa influenciar pela necessidade de conexão, por não ter clareza do que realmente a gente quer. Então, a gente é suscetível, sim, de ser influenciado pelos influenciadores, senão isso não teria esse peso que tem tão grande, né? E aí são vários fatores, assim, que a gente precisa estar atento, porque tem influenciadores que têm ali valores muito claros e que vão, assim, ter consciência, ter clareza. Eu acompanho também algumas pessoas, assim, esse cuidado, né? Olha, eu estou nesse meio, mas eu não quero me deixar corromper. Porque são muitas influências ali, são muitas decisões que eu tenho que tomar muito rápido. Então, tem influenciadores que têm essa consciência, né, desse papel social. Tem outros que não têm noção, ou têm, mas assim, tem outros valores, né, de repente o financeiro, que são maiores, que eles se deixam levar por isso. Que explodiu muito aquela questão do jogo do tigrinho, Isso. né? Que é um mal da sociedade ali, o quanto a galera perde dinheiro nessas coisas, né? E que muito influenciador caiu nessa leva ali, porque, né, pagam muito bem nesse sentido e acaba promovendo algo que realmente é bem complexo, né, de promover, né? Isso. E aí, acho que um termo que talvez seja muito interessante é essa autenticidade, né? O influenciador trabalhar em cima da sua autenticidade, né, dentro dos seus valores, para naturalmente ele estar sempre na crista da onda, né? Porque senão ele vai e daqui a pouco não segue ele não, porque as dicas dele estão tudo vinculado ali, é só uma questão financeira, né? O influenciador saber que ele pode, né, tá ali na crista da onda, preservando valores que se conectem com as necessidades emocionais básicas. Ele não precisa estar vendendo o que ele não acredita ou o que traz malefícios também sociais, né? É muito delicado isso. E como marca, na hora que a gente vai escolher um influenciador, é importante fazer uma avaliação desse. Exato. Se há uma preocupação dessa com essa humanização, né? Exatamente. Com essa aproximação. Exatamente, né? essa escolha, né? Isso chama tanto a marca para essa responsabilidade na hora de escolher. É preciso fazer uma avaliação crítica, né? Será que aquele influenciador realmente representa o que a minha marca, o que eu quero que a minha marca represente, né? Não basta ser um influenciador que está ali na crista da onda, ele representa isso porque isso vai impactar na fidelização do cliente. Né? Se o cliente, de repente, consome algo daquela marca e depois não tem aquilo que ele gostaria de ter, vai ser um cliente que vai ser perdido. E a gente sabe que quando um cliente não gosta de algo, a repercussão é muito maior, né, do que quando o cliente gosta. Então, essa questão da fidelização é muito importante, né? Eu acho que essa escolha do influenciador é muito importante. E aí tudo vai partir dessa clareza. Eu vou puxar para a psicologia. Enquanto marca, quem está ali por trás, né? A pessoa que é dona daquela marca precisa ter um trabalho pessoal, sim, de autoconhecimento, de saber o que é que ela quer levar através daquele trabalho, para que ela também depois não vá para caminhos que não era o que ela gostaria de ir. Então, está tudo muito conectado. Humanização de marca não é só o que eu represento para o meu cliente, mas é também como essa marca repercute na minha vida enquanto pessoa, né? É dos dois lados. É uma reflexão bem interessante, porque, de fato, principalmente pegando aí, vamos pegar a maior concentração das empresas no Brasil são empresas pequenas, né? É o MEI, ME, empresa de pequeno porte, é o que domina dentro do Brasil, né? Então, vamos pensando nesse foco, você falou isso, o empresário, ele acaba tendo muita representatividade, né? O empreendedor, muita representatividade naquela percepção que a marca vai passar. E, muitas vezes, essa percepção, ela é meio desconectada, né? Porque ele está ali naquela parte operacional, né? Então, precisa, de fato, talvez fazer uma autoanálise, né? Um entendimento em relação ao posicionamento que ele quer gerar. E isso influencia não somente
o marketing, para vendas, para posicionamento do digital, mas para o sucesso da própria empresa, né? Com seus colaboradores, com a sua equipe, né? É a danada inteligência emocional. Queria que você comentasse um pouquinho disso, dessa importância da inteligência emocional, pensando para o empresário. Que muitas vezes, eu acho que se a gente for pensar nas dores, né? Às vezes é um problema de falta de resultado, de procrastinação, de estresse, de concentração, tudo dentro dele. São fatores que acabam influenciando em tudo, né? Exatamente, Fábio. E essa questão, né, da inteligência emocional, é justamente a gente entender que hoje, em função da alta concorrência, alta competitividade, né, a parte da inteligência artificial, ela está ali à toa, com toda, né? Então, qual é o grande diferencial hoje para que as marcas subsistam diante de tantas ameaças? A gente sabe o quanto que as empresas fecham, né? Então, para que isso não aconteça, um grande diferencial hoje é a gente focar nas emoções, seja nas emoções ali do dono, do gestor, dos colaboradores, porque é assim que a gente vai conseguir fortalecer essa marca diante de essa clareza, né, do que é que eu sinto, do que é que importa para mim. Não tem como separar o produto ou o serviço que eu vendo das pessoas que estão ali atrás, nem mesmo de quem consome, né? Tem uma frasinha que é muito bacana, que a gente até já andou conversando sobre ela, né, que é aquela: falar de negócios é falar de pessoas. E falar de pessoas é falar de emoções. Por mais automatizada que seja a minha empresa, sempre tem alguém que aperta o botão. Então, como é que a gente vai pensar num crescimento consistente de uma marca se a gente não trabalha essa parte das emoções, né? Essa conexão emocional? Só quando eu me conecto enquanto gestora com as minhas próprias emoções, quando eu entendo isso, eu vou conseguir também fazer isso com os meus colaboradores, com os meus clientes. Eu vou conseguir ler melhor os sinais que os meus clientes colocam ali. Eu vou conseguir, por exemplo, estar aberto a receber críticas e ao invés de ficar ali lastimando pelas críticas, transformar aquela crítica numa oportunidade de crescimento. Não é fácil fazer isso. É fácil quando a gente é quem critica, mas quando a gente recebe, imagina, eu me empenho um monte para produzir alguma coisa, para oferecer um produto ou um serviço, chega alguém ali que não gosta de algo, então está aberto a receber isso, né? E a transformar isso em ação, ou seja, sair da procrastinação, ter empatia também com aquele cliente ou com aquele colaborador, isso requer muita inteligência emocional e não é fácil. A gente tem que entender que humanização também diz respeito a como que a gente lida com as emoções dentro da nossa própria empresa, né? Então, olha como é complexo e como é vasto falar de humanização de marcas, senhora, né? A gente vai precisar, acho que, de 3 horas aqui. Vai ser um marketing 3 horas para a gente poder abordar tudo. Porque você foi falando sobre isso, sobre essa questão do lidar com as respostas, e é algo que a gente vê muito dentro do marketing, né? Porque a humanização passa por uma resposta empática, né, que a empresa precisa dar quando há uma crítica, né? Eu até recomendo, muitas vezes, quando é uma crítica mais acentuada, você já pede o contato da pessoa e sai do digital, tenta resolver isso, né, num one-on-one ali para tentar minimizar algum embate maior ali, né? E muitas marcas, elas não respondem, ou negligenciam isso, ou fazem alguma resposta desaforada. É totalmente contrassenso do que a gente está conversando ali, né? Uhum. E muitas vezes é o espelho de uma gestão que segue uma mesma linha, né? Então, uma coisa, ela acaba influenciando a outra. E só pegando esse gancho, né? Essa gestão é reflexo do eu, né, de como eu faço a gestão também das minhas próprias emoções, né? Como é que se eu não consigo gerir, né, se eu sou muito autocrítica, como é que eu vou conseguir acolher uma crítica externa e lidar com isso externamente também, né? Então está tudo interligado ali, não tem como a gente tirar a humanização, né, o lado humano do que a gente faz ali em termos de negócios. É o grande diferencial hoje, né? Assim, a parte das emoções, a parte tecnológica, a gente hoje vive um boom disso. A gente tem aí o ChatGPT e vários outros recursos que nos ajudam muito, tem que ser copiloto da gente, né? Mas no campo das emoções, a gente não pode se distrair, né? Ou negligenciar isso, porque esse é o campo que pode nos diferenciar ali dos concorrentes, né? A gente está chegando na nossa reta final e eu queria fazer 2 paralelos aqui, tá? Um paralelo é pensando como marca, né? Porque eu acho que toda a conversa ela foi mostrando,
É importante, sim, você como marca pensar, mas é importante, sim, você como gestor também pensar sobre essa questão das emoções e dessa humanização, até para você ter sucesso no negócio. Então, eu quero trazer aqui, na minha visão de marketing, alguns pontos que eu entendo que seriam interessantes como marca a serem pensados. E queria propor o desafio para que você, como psicóloga, pensasse para o gestor como se fosse um passo a passo, fase. O que primeiro ele deveria fazer para pensar nisso? E depois, qual seria o próximo passo? De uma forma bastante resumida, tá? Então, o que eu poderia dizer? Eu vou começar aqui enquanto você já está gerando essa reflexão, tá? Em relação à humanização de marca, né? É buscar criar histórias autênticas mesmo. É você primeiro pensar no teu tom de voz, né? Como que você quer se posicionar, buscar criar essas histórias autênticas, pensar um pouco mais em como desenvolver essa personalidade da tua marca, né? É pensar a marca como uma pessoa mesmo, né? Com características e tal. Tudo isso vai acabar contribuindo naturalmente para você poder desenvolver essa melhor maneira, tá? Fiz uma forma bem resumida aqui, tem muita coisa, mas de uma forma resumida. E para o gestor, o que seria um passo a passo para ele buscar lidar melhor com essas emoções para ele gerar esse resultado? Primeiro, eu acho que essa humanização, acho que o que você falou em termos de marca, quando a gente começa a conversar com o gestor, muitas vezes ele pode não ter consciência de como é que aquela marca surgiu, mas certamente vai existir uma conexão daquela marca com algo da história de vida dele. Né? Então, ele precisa trazer isso à consciência, se tornar consciente da relação entre aquilo que ele oferece, seja serviço ou produto, e a própria história de vida dele. Que necessidade dele é atendida naquilo que ele oferece, naquilo que ele faz. Ele precisa ter clareza de qual é o lugar dele dentro da marca. Né? Ele tem que ter essa clareza para que ele consiga ser autêntico. Eu fiquei pensando aqui, a gente não pode delegar isso para a empresa de marketing enquanto gestor. Eu preciso ter clareza disso para que a empresa de marketing consiga transformar isso em algo que acesse verdadeiramente o público, né? Que acesse o cliente. Então, é preciso um trabalho pessoal. Né? Se a pessoa já tem essa consciência, ótimo. Se não, buscar construir, buscar elaborar. Que conexão isso tem com a minha história, com a minha vida? Porque alguma conexão vai ter. Aí isso vai se relacionar com o propósito, a personalidade ali vai ficar mais clara. Então, acho que o gestor precisa fazer essa construção, essa elaboração. Qual a relação entre a minha marca e a minha história de vida? Né, e as minhas necessidades. É uma autoanálise inicial para depois desenvolver essas características de uma forma mais completa e poder Senão evoluir. Não se sustenta, né? Como é que eu vou humanizar? Vou humanizar com base em quem? Né? Em um influenciador? Não, né? Tem que ser com base nele mesmo. Legal. Giovana, o papo está maravilhoso. Passamos um pouquinho aqui dos nossos 20 minutos, já está em marketing 22 minutos, mas está muito bom o papo. Mas temos que fazer essa finalização, então te agradecer demais essa tua participação aqui junto com a gente. Teremos, com certeza, novos podcasts aí para a gente esmiuçar um pouco mais sobre esse assunto, que é tão interessante, né? Quando a gente lida com essa humanização, marca, né, essa questão social, isso faz parte do nosso dia a dia, da nossa vivência, né? A gente é muito influenciado, as nossas escolhas são muito baseadas em tudo isso. Então, agradecer e te deixar o espaço também para você deixar os seus contatos, contato da Harmony, o teu contato também, né? Você está lançando, inclusive, lançou recentemente um curso focado em ansiedade, né? Então, eu queria que você comentasse, faça o seu jabá, fica à vontade. Você breve também, né? Já passou aqui do tempo, então quero agradecer, né, também pelo convite. Eu acho muito boa essa troca, né? Enriquece muito. E quem tiver interesse em aprofundar o conhecimento no campo da psicologia, minhas redes sociais, né? Giovana W. Petrucci, tem também as redes sociais da Harmony Vida e Saúde. Então tem muito material nesse campo de autoconhecimento, das emoções. Tem um curso de ansiedade, como o Fábio colocou, está lá no Hotmart. E também tem nas minhas mídias a divulgação. Então, aprender a dominar a ansiedade é um passo a passo bem bacana. E fico à disposição, adoro trocar, né? Então, trocar informações, sou muito aberta nesse sentido. Fiquem muito à vontade, quem quiser aprofundar e dar continuidade a esse bate-papo aqui, vou estar à disposição. Esse é o Marketing 20 Minutos, mais um programa aqui para você, nessa série que a gente está fazendo, trazendo especialistas, empresários, convidados, e fica até a sua próxima semana no seu próximo Marketing 20 Minutos. Um abraço.